Olá, meu nome é Adriele Ganeu e esse é o primeiro vídeo para o canal A Promessa, o Processo e o Propósito. Esse canal ele está sendo criado para que possamos ter uma vida voltada ao testemunho e à adoração. Estou criando coragem e obedecendo à voz de Deus para criar esse canal, porque a intenção é tocar o coração de vocês, principalmente para uma palavra, que está lá em Salmo 71:16, que diz assim: falarei das tuas obras poderosas, ó Senhor Deus, anunciarei a todos as tuas maravilhas. E é o que eu tenho feito. Recentemente vou estar lançando o livro A Promessa, o Processo e o Propósito, aonde através desse livro eu conto o meu testemunho. Um testemunho que não tem a ver com o hoje, não tem a ver com o cumprimento da promessa, mas tem a ver com a valorização do processo. Tem a ver com a visão do processo. E tem a ver com enxergar o Senhor nas pequenas coisas. Assim como Davi, quando começa a falar um pouco sobre esses salmos, ele está passando por um processo de velhice. Ele já está com muita tristeza, está sendo perseguido pelos seus inimigos. E ainda assim ele consegue enxergar o Senhor em todo o processo. Ele consegue olhar pela fidelidade do Senhor com a tua promessa. E ainda dizer: Senhor, eu vou proclamar as boas obras. Eu vou falar tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida. E é para isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para falar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, aquilo que o Senhor tem gritado para esse tempo, aquilo que o Senhor tem falado que nós precisamos viver uma vida onde os nossos atos celebram a Deus, aonde a nossa gratidão ela é dita, o nosso testemunho serve para encorajar a fé de outras pessoas. Porque assim como diz a palavra do Senhor, a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E na palavra de Deus também fala dos testemunhos, de falar tudo aquilo que ele fez. Tem uma passagem quando o povo ele passa pelo Rio Jordão, onde o Senhor diz para que eles peguem pedras, 12 pedras no total para cada tribo, e para que eles lembrem do que o Senhor fez. Esse ato, ele nos mostra a importância de lembrar do que o Senhor fez, de lembrar das pequenas coisas no processo que o Senhor já cumpriu, para que nos dê o fortalecimento necessário para chegar até o propósito. O testemunho, ele é muito além. O testemunho, ele também vai para um processo de adoração. Adoração ao Senhor. Trazer vivo, né? Trazer à tona a adoração viva e eficaz no nosso dia a dia. Na Bíblia também diz que os dias maus, eles chegariam. Então, nós teremos dias maus. Teremos dias onde vamos pensar em desistir, onde ficaremos em dúvida do processo. E o que faremos nesses dias? O que fazer quando a gente se sente assim? Quando se sente perdido, quando esquece da promessa, da palavra lançada pelo Senhor. É nesse momento que precisamos ir para nossas pedras de memória e lembrar que tudo que Ele já fez, Ele vai continuar fazendo. Porque o nosso Pai, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor, Ele vai continuar fazendo na minha vida, assim como também fará na sua. Eu tenho um testemunho onde há muito tempo atrás, primeiramente eu recebi um diagnóstico de infertilidade por conta de uma doença rara que eu tinha na época, e o Senhor, Ele me curou. E esse processo de cura trouxe meu filho, que hoje, através dele, eu percebo um propósito que foi revelado através de uma palavra na minha vida. E essa promessa que o Senhor se cumpriria através da vida dele, a promessa onde nós viveríamos um tempo onde iríamos auxiliar famílias. Famílias essas que por muito tempo estão esquecidas, famílias que por muito tempo desistiram, ou se sentem excluídas, se sentem por algum momento abandonadas. E quando o Senhor nos chamou para isso, o Senhor nos chamou num tempo onde nossos sonhos eram outros. O Senhor nos chamou num tempo
aonde nós estávamos colocando a nossa esperança no nosso sonho. A minha primeira formação é medicina veterinária e os nossos olhos estavam voltados para isso, para os próximos passos, para onde nós iríamos avançar. E com isso veio Benjamin, um milagre na nossa vida, que nasceu com 7 meses, mas graças a Deus muito saudável. O Benjamin, na verdade, ele não dormia. O Benjamin ele foi dormir mesmo com 2 anos de idade. E foram lutas, onde por muito tempo ele dormia apenas 3 horas seguidas no processo. E nessas 3 horas vieram cansaço, distração, por alguns momentos até a falta de esperança. Estávamos perdidos, não entendendo o que estava acontecendo. Mas o Senhor se mostrava presente. Mesmo quando a minha vontade era desistir, quando o meu corpo parece que lutava contra toda a palavra que um dia já foi lançada sobre a minha vida. O Senhor me vinha e me lembrava: eu tenho promessa sobre você. Eu tenho promessa sobre o seu filho. O Benjamin, ele tem o diagnóstico de autismo. E através desse diagnóstico nós estamos caminhando a conhecer um pouco mais, a um mundo que a gente desconhecia por completo. E foi através disso que decidimos caminhar, em confiança no Senhor. E assim tem sido a nossa vida. Quando o diagnóstico do meu filho veio, a primeira coisa que eu pensei foi: eu vou orar por cura. É isso. A cura do Benjamin vai ser o meu testemunho. E eu vou testemunhá-lo em todos os locais. E eu comecei a orar incessantemente pela cura do meu filho, quando eu entendi que eu estava orando errado. Quando o Senhor me veio com essa palavra no meu coração, eu não entendi. Falei: mas Senhor, orar por cura é o que diz a Bíblia. Eu estou orando por algo tão bom, algo tão genuíno, a cura do meu filho. Como que eu posso, diante disso, estar orando errado? Não faz sentido para mim. E aí eu precisei buscar a Deus. Eu precisei de uma sabedoria, eu precisei de uma maturidade para entender o que eu estava errando nesse processo. E o Senhor me disse que o diagnóstico dele não era para cura, porque os lugares que o Benjamin iria acessar precisaria desse diagnóstico. As vidas que ele vai tocar precisaria desse diagnóstico. Então foi quando eu aprendi que até a direção da minha oração, a maneira que eu me posiciono, certo? O Senhor começou a falar no meu coração: peça pelo desenvolvimento. Peça para que você veja a glória no processo. Peça para que você enxergue a minha mão todos os dias. Até em momentos onde a gente está distraído, Ele está se mostrando presente. Ele está falando: filho, eu estou aqui. O processo está acontecendo, o propósito vai se cumprir. Eu sou fiel. E Ele se mostra fiel diariamente a nós. E eu vivenciei isso, porque junto com o diagnóstico de autismo, o Benjamin ele tem hipotonia global do desenvolvimento. Então todo o processo foi muito difícil. O pensar, o pegar as coisas, até mesmo pipoca, sabe? Coisas simples eram difíceis. E a gente orava por cada conquista. Celebrava cada conquista. E a celebração começou a fazer parte da nossa vida, a celebração começou a fazer parte do nosso coração. Porque realmente começou a ser um estilo de vida. E o Senhor precisou tratar isso no meu coração também. Com a correria, com a vida, a gente esquece de celebrar. Celebrar a Deus. Eu comecei a profetizar o desenvolvimento do meu filho, eu comecei a profetizar essa evolução do Benjamin. E aí foi quando nós começamos a vivenciar esse processo. O Benjamin, ele era não verbal. Eu fui ouvir a primeira palavra do meu filho com 4 anos e 3 meses. E essa palavra, quando ele falou a primeira palavra, era o Senhor confirmando no meu coração: eu tô aqui, eu tô fazendo, vai acontecer, porque eu sou fiel. Às vezes a gente começa a comparar a Deus com as nossas experiências terrenas. A gente compara a Deus com nossas experiências com os homens.
e acha que o Senhor vai ter as mesmas atitudes. Mas o Senhor é fiel, o Senhor é amor, o Senhor é bom. E Ele nos mostra isso. E chegou um tempo também dessa caminhada que eu não via. E eu comecei a me questionar, Senhor, o Senhor disse que estava comigo, eu não estou vendo. Estão me chamando, falando que o Benjamin não está evoluindo, o que está acontecendo? E aí foi quando o Senhor me trouxe à tona, você está distraída. Eu estou fazendo todo dia. Eu estou mostrando que eu estou com você todo momento. Mas é você que está distraída. E essa distração foi me tomando a celebração. Essa distração começou a me tomar a felicidade. Começou a me tomar essa felicidade de curtir todo o processo. E daí eu falei, Senhor, começa a me mostrar onde eu estou distraída. Eu quero enxergar o Senhor nas pequenas coisas. Eu quero ver o que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu não quero que a minha vida seja uma vida de morte, uma vida de luto, uma vida de tristeza, uma vida onde eu já declarei qual que vai ser o processo. Eu não quero isso. Eu quero que o Senhor possa colocar palavras de bênçãos na minha vida, palavras de celebrações, profetizar realmente vida sobre a minha casa, sobre o meu filho. E quando eu entendi isso, eu comecei a vivenciar isso. Quando eu mudei o meu olhar, eu comecei a viver o processo como um processo de gratidão a Deus. Quando o Benjamin ele pegou uma pipoca pela primeira vez, nós festejamos tanto, nós celebramos tanto. Coisas que pareciam simples na vida, nós começamos a dar valor porque nós entendemos o processo. Então esse vídeo, na verdade, é um convite. Um convite para estar seguindo a gente, porque a minha intenção aqui é fazer com que, independente do seu propósito, independente do seu processo, do seu diagnóstico, das suas dores, das suas dificuldades, que você possa ver o Senhor. E quando Ele me chamou para estar iniciando essa caminhada, aonde Ele estaria colocando essas palavras no meu coração, onde Ele estaria me levando a falar para vocês sobre vida, testemunho vivo. A promessa, ela foi lançada na sua vida, assim como foi lançada na minha. E às vezes a gente esqueceu. Então, como primeiro vídeo, eu te convido a fazer como aquele povo, quando saiu do Rio Jordão. Pegue um caderno, escreva suas pedras de memória. Escreva o que o Senhor já fez na sua vida. Escreva tudo o que você já pediu ao Senhor e Ele já realizou. Coisa simples, mas o Senhor Ele trabalha na simplicidade. A simplicidade do Senhor mostra a sua perfeição. Mostra o quão maravilhoso é ser filho de Deus. É estar caminhando e vivendo pelos olhos da fé. Vamos começar a colecionar as nossas pedras de memória, para que no dia mau, no dia difícil, a gente possa olhar para elas e falar, Ele é fiel. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será eternamente. Estou muito feliz desse primeiro vídeo. É um romper, mas esse romper é para a honra e glória do nome de Jesus. Obrigada.